Com o símbolo da fé, a Igreja confessa o grande mistério da encarnação. O Verbo fez-se carne e habitou entre nós, João 1,14. Este parágrafo abre o coração de todo o ensinamento sobre Jesus Cristo, a encarnação. A fé da Igreja não se baseia apenas em palavras ou ideias abstratas, mas em um acontecimento real e histórico. O Filho eterno de Deus se fez homem. Quando professamos no credo, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem, estamos repetindo esta verdade essencial. O Verbo, isto é, a palavra eterna de Deus, que existia desde sempre junto do Pai, João 1,1, entrou no tempo, assumindo a nossa carne. Não pareceu homem, mas se fez realmente homem, sem deixar de ser Deus. A partir daqui, o catecismo nos conduzirá a compreender por que Cristo veio e o que isso significa para nós. O Verbo se fez carne para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. Foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados, 1 João 4,10. O Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo, 1 João 4,14. Ele apareceu para tirar os pecados, 1 João 3,5. A primeira razão da encarnação é a salvação. O pecado afastou o homem de Deus, criou uma ferida que nenhuma força humana poderia curar. Por isso, o próprio Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar consigo. Cristo, sendo inocente, assume a nossa condição pecadora para nos libertar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1,29. Seu nascimento, sua vida, sua morte e ressurreição têm um único objetivo: restaurar a amizade entre Deus e a humanidade. Aqui se revela a grandeza do amor divino. Deus não envia um anjo, nem uma criatura intermediária, mas o próprio Filho eterno. Ele se fez homem para nos resgatar da escravidão do pecado e nos devolver a dignidade de filhos. O Verbo se fez carne para que conhecêssemos assim o amor de Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou ao mundo o seu Filho único para que vivamos por ele. 1 João 4,9. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. A encarnação não é apenas um ato de poder divino, mas a manifestação suprema do amor de Deus. No Antigo Testamento, já se via que Deus amava e cuidava de seu povo. Porém, em Cristo, esse amor se torna palpável, visível e concreto. Como escreve São João, Deus não se limitou a proclamar o seu amor em palavras, mas entregou o seu Filho único. O presépio e a cruz são dois ícones inseparáveis. O menino de Belém e o crucificado do Calvário nos mostram até onde Deus é capaz de ir por amor ao homem. Conhecer esse amor não é apenas uma questão de inteligência, mas de experiência. Quem contempla Cristo, quem o segue, entra no coração desse mistério, um Deus que não se contenta em ser adorado de longe, mas que vem viver conosco. O Verbo se fez carne para ser o nosso modelo de santidade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11,29. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14,6. No Monte da Transfiguração, o Pai ordena: escutai, ó. Macabeus 9,7. Jesus é, com efeito, o modelo das bem-aventuranças e a norma da nova lei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João 15,12. Este amor implica a oferta efetiva de si mesmo ao seu próximo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. João 15,13. O Catecismo nos lembra que Cristo não apenas nos salva, mas também nos mostra como viver. Ele é o modelo perfeito de santidade. Cada gesto de sua vida, sua mansidão, sua obediência, sua compaixão, sua entrega na cruz, é para nós um caminho seguro. Ele não é apenas um mestre que ensina de fora, mas um guia que caminha conosco, tornando-se o caminho, a verdade e a vida. O Pai mesmo nos convida a escutar o Filho. Este é o meu Filho amado, escutai-o. Seguir Jesus é entrar no espírito das bem-aventuranças, é aprender a viver o amor que se doa até o fim, como Ele que deu a vida por nós. O Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. 2 Pedro 1,4. Porque foi por isso que o Filho de Deus se fez homem,
para fazer de nós deuses, Santo Atanásio. O Filho unigênito de Deus, querendo fazer-nos participar de sua divindade, assumiu a nossa natureza, para que, feito homem, fizesse os homens deuses, Santo Tomás de Aquino. Este parágrafo é o ápice do ensinamento sobre a encarnação. Deus se fez homem para que o homem pudesse participar da vida divina. Não se trata de substituir a Deus, mas de entrar em comunhão com Ele. Pela graça, somos elevados à intimidade com a Santíssima Trindade. Cristo, ao assumir a nossa humanidade, abriu para nós o acesso à sua divindade. Os padres da Igreja não tiveram medo de usar expressões ousadas. Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus. Trata-se de uma participação real, que começa no batismo, se alimenta nos sacramentos e se consuma na visão de Deus face a face na eternidade. Aqui vemos a grande dignidade do ser humano. Fomos criados não apenas para esta vida, mas para a comunhão eterna com Deus. Retomando a expressão de São João, o Verbo fez-se carne, João 1,14. A Igreja chama a encarnação ao fato de o Filho de Deus ter assumido a natureza humana para realizar nela a nossa salvação. A fé na encarnação é o sinal distintivo da fé cristã. Nisto podeis conhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo vindo na carne é de Deus, 1 João 4,2. A Igreja dá um nome a este mistério, encarnação. Não é apenas um modo de falar, mas uma realidade concreta. O Filho eterno do Pai assumiu plenamente a nossa natureza humana, sem deixar de ser Deus. A fé na encarnação é o que distingue os cristãos. Desde os primeiros séculos, a Igreja combateu heresias que negavam que Cristo fosse verdadeiramente homem ou verdadeiramente Deus. São João nos ensina que reconhecer que Jesus veio na carne é prova do Espírito de Deus. Assim, crer na encarnação é essencial. Sem ela, o cristianismo perde o seu centro. É o mistério que une o céu e a terra, a eternidade e o tempo, o divino e o humano, em uma única pessoa, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo retoma este ensinamento ao dizer de Jesus Cristo: Ele, que era de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. E, sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até a morte, e morte de cruz, Filipenses 2,68. Aqui, o Catecismo cita o hino cristológico da Carta aos Filipenses, um dos textos mais antigos e belos da fé da Igreja. Ele mostra a humildade radical de Cristo. Sendo Deus, não se agarrou ao privilégio divino, mas desceu até a condição de servo. A encarnação é, portanto, um mistério de humildade. O Filho eterno não veio com glória e poder visíveis, mas se fez semelhante a nós em tudo, menos no pecado. E sua obediência o levou até a cruz, a forma mais humilhante de morte, para revelar que o amor verdadeiro não tem limites. Este rebaixamento de Cristo é também o caminho da exaltação, porque se humilhou, o Pai o elevou e lhe deu o nome acima de todo nome. O cristão é chamado a seguir essa mesma lógica, perder-se por amor para encontrar a vida em plenitude. Assim, a Igreja pode cantar o mistério da encarnação. Grande é o mistério da fé. Ele manifestou-se na carne. 1 Timóteo 3,16. A fé da Igreja é também uma fé celebrada. O mistério da encarnação não é apenas uma verdade a ser explicada, mas sobretudo um mistério a ser adorado e cantado. São Paulo recorda a grande confissão: grande é o mistério da fé. De fato, não existe verdade mais profunda e mais bela do que esta. Deus, invisível e eterno, se manifestou na carne. Ele entrou em nossa história, partilhou a nossa vida, fez-se próximo em tudo. Por isso, a liturgia da Igreja proclama este mistério com hinos, cânticos e aclamações. Toda vez que professamos, ele se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Estamos participando desse canto eterno de adoração. A encarnação, então, não é apenas um dado doutrinal, mas um convite à contemplação e ao louvor. O acontecimento único e totalmente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus Cristo seja em parte Deus e em parte homem, nem que seja o resultado de uma mistura confusa do divino e do humano. Ele fez-se verdadeiramente homem, permanecendo verdadeiramente Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Esta verdade da fé,
a Igreja teve de a defender e formular ao longo dos primeiros séculos, face às heresias que a falsificavam. Este parágrafo esclarece algo fundamental. Jesus não é meio Deus e meio homem, mas plenamente Deus e plenamente homem. Não há mistura confusa, nem divisão. Na única pessoa do Filho, coexistem de modo perfeito e inseparável a natureza divina e a natureza humana. Essa verdade, embora clara para nós hoje, foi objeto de intensas controvérsias nos primeiros séculos da Igreja. Muitas heresias tentaram negar ou distorcer o mistério da encarnação. Alguns diziam que Jesus era apenas um homem muito especial, outros afirmavam que era Deus disfarçado, apenas aparentando ser homem. A Igreja, iluminada pelo Espírito Santo, precisou definir com precisão a fé recebida dos apóstolos. Por isso, os concílios dos primeiros séculos foram tão importantes. Eles guardaram a integridade da fé, assegurando que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, sem confusão e sem divisão. A primeira heresia que negou esta verdade foi a do arianismo. No século IV, este erro sustentava que o Filho de Deus era uma criatura feita do nada, de uma substância diferente da do Pai. A Igreja então proclamou, nos primeiros concílios ecumênicos, que o Filho de Deus é consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância que ele. O Concílio de Nicéia, 325, confessou que Jesus Cristo é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. E condenou aqueles que diziam, houve um tempo em que ele não existia. Aqui o Catecismo recorda a primeira grande batalha teológica da Igreja, o arianismo. Ário e seus seguidores afirmavam que o Filho não era eterno, mas apenas uma criatura muito superior às demais. Essa visão, porém, negava a divindade plena de Cristo. Se o Filho fosse apenas uma criatura, não poderia nos salvar, pois somente Deus pode reconciliar a humanidade consigo mesmo. Por isso, a Igreja, reunida no Concílio de Nicéia, 325, proclamou solenemente que o Filho é consubstancial ao Pai, isto é, da mesma substância divina. Dizer que Cristo é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro é afirmar que ele não é inferior ao Pai, nem um ser intermediário. É eterno como o Pai, sem começo nem fim. A fé cristã se apoia nessa verdade. Jesus é realmente Deus, não apenas um enviado. A heresia nestoriana via em Cristo uma pessoa humana distinta da pessoa divina do Filho de Deus. A Igreja respondeu que o Verbo, unindo a si em sua pessoa uma carne animada por uma alma racional, se fez homem. A humanidade de Cristo não tem outro sujeito além da pessoa divina do Filho de Deus, que a assumiu e fez sua desde a sua concepção. Por isso, o Concílio de Éfeso, 431, proclamou que Maria se tornou verdadeiramente Mãe de Deus pela concepção humana do Filho de Deus em seu seio, Mãe de Deus, Theotokos. Depois do arianismo, surgiu outro erro, o nestorianismo, que separava Cristo em duas pessoas, uma humana e outra divina. Essa visão colocava em risco a unidade do Redentor, como se houvesse em Jesus duas pessoas distintas e independentes. A Igreja respondeu afirmando a verdade. A humanidade de Cristo não tem outro sujeito além do próprio Filho eterno de Deus. Não existem dois Cristos, mas um único Senhor, ao mesmo tempo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Dessa verdade deriva também o título mais belo dado a Maria, Theotokos, Mãe de Deus. Ao conceber no seu seio Jesus, Maria não gerou apenas um homem extraordinário, mas a própria pessoa do Filho eterno feito homem. Por isso, ao chamarmos Maria de Mãe de Deus, estamos proclamando a realidade da encarnação. As heresias monofisitas afirmavam que a natureza humana de Cristo tinha deixado de existir como tal, depois da encarnação, tendo sido absorvida pela natureza divina do Filho de Deus. A Igreja teve de confessar, no Quarto Concílio Ecumênico, em Calcedonia, 451, que Cristo é um só e o mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito na divindade e perfeito na humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, de alma racional e corpo, consubstancial ao Pai quanto à divindade e consubstancial a nós quanto à humanidade, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Hebreus 4,15. Depois do arianismo e do nestorianismo, a Igreja enfrentou outro erro, o monofisismo, que afirmava que, após a encarnação, a natureza humana de Cristo teria sido engolida ou dissolvida pela sua natureza divina. O Concílio de Calcedonia, 451, proclamou a fé verdadeira.
Jesus Cristo é um só e o mesmo Filho, perfeito em sua divindade e perfeito em sua humanidade. Ele é plenamente Deus e plenamente homem, com alma racional e corpo verdadeiro, igual ao Pai na divindade e igual a nós na humanidade, exceto no pecado. Essa definição de calcedonia é uma das colunas da fé cristã. Ela nos garante que o Cristo que adoramos é ao mesmo tempo Deus eterno e o homem verdadeiro, que assumiu a nossa condição para nos salvar. Depois do concílio de Calcedonia, alguns fizeram de Cristo uma pessoa humana ao lado da pessoa divina do Filho de Deus. Contra eles, o Quinto Concílio Ecumênico, em Constantinopla, 553, confessou uma só pessoa, ou hipóstase, em Jesus Cristo, que é o próprio Filho unigênito de Deus, uma trindade da Santíssima Trindade. A Igreja declara: um só e mesmo Filho unigênito de Deus deve ser confessado em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. Após Calcedonia, ainda surgiram novas confusões. Alguns afirmavam que em Cristo haveria duas pessoas distintas, uma humana e outra divina, convivendo lado a lado. Isso enfraquecia novamente a unidade do Redentor. O Concílio de Constantinopla II, 553, reafirmou com clareza: em Jesus Cristo existe uma única pessoa, a pessoa do Filho eterno de Deus. Essa única pessoa é verdadeira em duas naturezas, a divina e a humana, inseparáveis, sem confusão e sem divisão. Assim, a Igreja protegeu o núcleo da fé cristológica: Cristo é um só. Não há dois sujeitos, mas um único Filho, que é plenamente Deus e plenamente homem. Essa definição é vital para nossa fé. Aquele que sofreu e morreu por nós não é apenas um homem, mas o próprio Filho eterno de Deus feito carne. A Igreja confessa que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É verdadeiramente o Filho de Deus que se fez homem, nosso irmão, sem deixar de ser Deus, nosso Senhor. O que foi assumido não foi aniquilado, mas elevado à sua dignidade. A divindade e a humanidade permaneceram nelas próprias, contribuindo ambas para uma só pessoa, o Filho de Deus, que é ao mesmo tempo Deus e homem. Concílio de Constantinopla II, 553. Aqui o Catecismo resume a fé definida nos concílios. Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele não deixou de ser Deus ao se tornar homem, nem sua humanidade foi destruída pela divindade. Ao contrário, tudo o que é humano em Cristo foi elevado à máxima dignidade, porque unido inseparavelmente ao Filho eterno de Deus. Isso significa que, em Jesus, encontramos tanto a proximidade de um irmão que partilha a nossa condição quanto a majestade do Senhor que nos salva. É esse mistério de união sem confusão que nos permite contemplar nele o rosto de Deus e o rosto do homem ao mesmo tempo. Essa verdade também revela o valor da nossa humanidade. Em Cristo, ela foi assumida por Deus e, portanto, chamada à glória. Pela sua encarnação, o Filho de Deus uniu-se de certo modo a todo o homem. Trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência humana, agiu com vontade humana, amou com coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Este parágrafo toca a beleza concreta da encarnação. Jesus assumiu tudo o que é humano. Ele não viveu como um ser disfarçado, mas verdadeiramente compartilhou da nossa condição. Suas mãos trabalharam como carpinteiro em Nazaré, sua mente refletiu e aprendeu, sua vontade se colocou diante da liberdade e da obediência, seu coração amou de maneira plena e verdadeira. Tudo o que é humano foi santificado ele. Por isso, cada aspecto da nossa vida, trabalho, pensamento, escolhas, afetos, pode ser lugar de encontro com Deus. Cristo mostra que ser plenamente humano não é contrário à santidade, mas o caminho para ela. A única diferença entre ele e nós é o pecado. Mas até as consequências do pecado, fadiga, dor, sofrimento e morte, ele assumiu para nos redimir. Assim, em Cristo, o ser humano encontra sua verdadeira dignidade. Apolônio de Laodiceia afirmava que no Cristo o Verbo tinha tomado o lugar da alma espiritual ou racional. Contra tal heresia, a Igreja confessou que o Filho de Deus assumiu uma alma racional, humana. Aqui o Catecismo recorda outro erro do início do cristianismo, o apolinarismo. Apolônio ensinava que Jesus não possuía uma alma racional humana, mas que essa parte do ser humano teria sido substituída pelo próprio Verbo divino.
Essa ideia diminuía a verdadeira humanidade de Cristo, tornando-o menos humano do que nós. A Igreja, iluminada pelo Espírito Santo, rejeitou essa visão. Confessou que o Filho de Deus assumiu plenamente a nossa condição, incluindo uma alma racional. Isso é fundamental, porque aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Se Cristo não tivesse uma alma humana como a nossa, então nossa vida interior, nossos pensamentos e afetos não seriam salvos. Mas, ao assumir corpo e alma humanos, ele redime o homem inteiro. Assim, nada do que somos ficou de fora da obra da salvação. A alma humana que o Filho de Deus assumiu é dotada de uma verdadeira ciência humana. Enquanto tal, esta não podia ser por si mesma ilimitada. Exercia-se nas condições históricas da sua existência no espaço e no tempo. Por isso o Filho de Deus, feito homem, quis crescer em sabedoria, em estatura e em graça, Lucas 2,52, e também adquirir, da mesma maneira que os outros homens, aquilo que numa experiência se aprende. Isto correspondia à realidade da sua voluntária aniquilação na condição de servo, confronte com Filipenses 2,7. Este parágrafo aprofunda um ponto muito importante. Jesus possuía uma verdadeira ciência humana, ou seja, uma inteligência como a nossa, sujeita ao processo de aprendizado. Isso não diminui sua divindade, mas revela a humildade de sua encarnação. Ele aceitou viver plenamente as condições humanas, inclusive a limitação do conhecimento experimental. Assim, como toda criança, Jesus aprendeu com Maria e José, descobriu as tradições de seu povo, trabalhou, observou e cresceu em sabedoria. O Evangelho de Lucas testemunha esse crescimento. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2,52. Ele assumiu não só um corpo humano, mas também a experiência humana do aprendizado. Isso faz parte do seu esvaziamento. Kenosis, ele não veio ostentar o saber divino, mas se fez servo, caminhando entre nós de forma real e concreta. Mas, ao mesmo tempo, esta ciência humana de Jesus exprimia a vida divina da sua pessoa. O Filho de Deus conhecia plenamente e manifestava o desígnio eterno que tinha vindo revelar. O que confessava ignorar neste campo, confronte com Mac 13,32, noutra parte foi declarado não lhe ter sido dado a conhecer, confronte com Atos 1,7. Aqui o catecismo aprofunda o mistério do conhecimento de Cristo. De um lado, sua ciência humana era real e limitada, sujeita ao aprendizado. De outro, por ser unida ao Verbo divino, ela participava de uma sabedoria única, ligada ao mistério de sua missão. Jesus conhecia plenamente o desígnio do Pai, a obra da salvação que viera realizar. Esse conhecimento não era fruto apenas de sua humanidade, mas expressão da vida divina da sua pessoa. No entanto, os evangelhos nos mostram que ele, em sua humanidade, confessa ignorar certos aspectos, como o dia e a hora do fim, Macabeus 13,32. Isso revela o mistério da união das duas naturezas. Ele é verdadeiramente homem, consciência humana limitada, mas ao mesmo tempo é o Filho eterno que possui a plena comunhão com o Pai. Esse equilíbrio é fundamental. Jesus não fingia aprender, nem fingia ignorar. Viveu plenamente a condição humana, mas sem deixar de ser o Verbo divino que tudo sustenta. De igual modo, esta ciência verdadeiramente humana de Cristo tinha os limites do tempo. Por isso, o Filho de Deus, feito homem, podia interrogar-se sobre aquilo que, na condição humana, só se aprende pela experiência. Isto correspondia à verdade de sua encarnação. Mas, ao mesmo tempo, essa ciência humana estava unida à ciência divina na única pessoa do Verbo encarnado. E, na sua ciência humana, o Filho mostrava também uma penetração íntima dos pensamentos secretos do coração dos homens. Este parágrafo completa a reflexão sobre a ciência humana de Cristo. Por ser verdadeiramente homem, Jesus experimentou os limites do tempo e do aprendizado. Ele pôde perguntar, procurar respostas, viver a experiência humana de descoberta e crescimento. Isso não era aparência, mas expressão real de sua humanidade. Contudo, essa ciência estava em união inseparável com a ciência divina do Verbo. Assim, enquanto vivia a condição humana, Jesus também revelava um conhecimento profundo dos corações, algo impossível de explicar apenas pela experiência humana. Os evangelhos testemunham isso várias vezes.
Ele conhecia o que havia no íntimo das pessoas. João 2,25. Olhava para alguém e penetrava seus pensamentos, suas intenções, seus desejos mais escondidos. Essa união do humano e do divino mostra a beleza do mistério. Cristo é plenamente homem, com inteligência e experiência limitadas, mas é também o Filho eterno, capaz de revelar o coração de cada pessoa. De modo análogo, a Igreja confessou no Sexto Concílio Ecumênico, Constantinopla III, 681, que Cristo possui duas vontades naturais e duas operações naturais, divinas e humanas, indivisivelmente, inalteravelmente, inseparavelmente, inconfusamente. E que a vontade humana de Cristo segue, não como oposta ou concorrente, mas como subordinada à sua vontade divina e onipotente, DS 556-559. Depois de esclarecer sobre a inteligência de Cristo, o Catecismo fala agora de sua vontade. A Igreja confessa que em Jesus existem duas vontades, a divina e a humana, assim como duas operações naturais. Isso porque ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. No entanto, essas vontades não se opõem. A vontade humana de Cristo não luta contra a vontade divina, mas está sempre unida e submissa a ela. O exemplo mais claro disso aparece no Getsêmani, quando Jesus ora: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22,42. Ali vemos a sua verdadeira humanidade, que sente medo e sofrimento, mas também a perfeita obediência que entrega a vontade humana à vontade do Pai. Isso mostra que a nossa salvação foi realizada não por uma aparência de humanidade, mas por uma entrega real, onde Cristo assumiu a nossa liberdade e a orientou para Deus. Visto que o Verbo se fez carne, assumindo uma verdadeira humanidade, o corpo de Cristo era delimitado. Por isso é que se pode pintar a fisionomia humana de Jesus, Concílio de Nicéia II, 787. No Sétimo Concílio Ecumênico, a Igreja reconheceu como legítima a representação de Cristo nas imagens sagradas. Aqui o Catecismo trata de algo muito concreto. Como o Verbo eterno assumiu um corpo verdadeiro, Jesus teve um rosto humano, uma fisionomia real e histórica. Isso significa que o Filho de Deus não é uma ideia abstrata ou uma força invisível. Ele pode ser visto, tocado, contemplado. Seu corpo, limitado como o nosso, é o lugar onde se manifesta a plenitude da divindade. Por isso, a Igreja sempre defendeu a legitimidade das imagens sagradas. No Concílio de Nicéia II, 787, declarou que podemos pintar, venerar e contemplar a face de Cristo, pois ele mesmo assumiu uma face humana. A imagem, portanto, não é idolatria, mas sinal da encarnação. Ao olhar para um ícone de Cristo, não vemos apenas uma representação artística, mas somos conduzidos ao mistério da sua presença viva. O ícone é uma janela para o céu, lembrando que Deus se fez visível em Jesus. Ao mesmo tempo, a Igreja sempre reconheceu que, no corpo de Jesus, o Verbo invisível se torna visível e se nos revela. Confronte com Colossenses 1,15. Os traços humanos de Jesus exprimem a sua pessoa divina. O Filho de Deus assumiu os traços humanos de um corpo verdadeiramente seu, até ao ponto que o rosto de Jesus pode ser venerado, porque nos mostra o Deus invisível. Este parágrafo aprofunda a consequência da encarnação. No rosto humano de Cristo, contemplamos o próprio Deus. São Paulo nos lembra que ele é a imagem do Deus invisível, Colossenses 1,15. Isso significa que, ao olhar para Jesus, não vemos apenas um homem extraordinário, mas o próprio Filho eterno do Pai, feito carne para nos revelar o amor divino. Seus traços humanos, o olhar compassivo, o gesto de cura, a lágrima diante do túmulo de Lázaro, a face ensanguentada na paixão, são expressões concretas da pessoa divina. No rosto de Jesus se reflete a misericórdia infinita de Deus. Por isso a Igreja venera imagens de Cristo. O ícone não é apenas arte. Ele nos introduz no mistério da encarnação, tornando visível aquele que é invisível. Jesus nos conheceu e amou a todos e a cada um durante a sua vida, a sua agonia e a sua paixão, entregando-se por cada um de nós. O Filho de Deus amou-me e entregou-se por mim. Gálatas 2,20. Amou-nos a todos com um coração humano. Por esta razão, o Sagrado Coração de Jesus, trespassado pelos nossos pecados e para nossa salvação, é considerado o principal sinal e símbolo daquele amor,
com que o Divino Redentor ama incessantemente o Eterno Pai e todos os homens. Pio XII, Aurietis Aquas. Este parágrafo nos leva ao centro do mistério do amor de Cristo. Ele nos amou com um coração humano. Não se trata de uma figura de linguagem, mas de uma realidade concreta. Cada batida do coração de Jesus foi movida por amor ao Pai e por amor a cada um de nós. Na sua vida terrena, na agonia do Getsêmani e na dor da cruz, ele pensava em nós, amava-nos pessoalmente, carregava cada nome diante do Pai. Como São Paulo testemunha, o Filho de Deus me amou e se entregou por mim, Gálatas 2,20. É por isso que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus ocupa um lugar tão especial na espiritualidade cristã. O coração trespassado no Calvário é o sinal visível do amor invisível de Deus, um amor que continua vivo e ativo, intercedendo por nós sem cessar. Contemplar o coração de Jesus é mergulhar no mistério de um amor pessoal, incondicional e redentor. No tempo estabelecido por Deus, o Filho único do Pai, o Verbo eterno, isto é, a palavra e a imagem substancial do Pai, encarnou-se. Sem perder a natureza divina, assumiu a natureza humana. Aqui o Catecismo retoma o essencial da fé cristã em poucas palavras. O Verbo eterno encarnou-se. Tudo aconteceu no tempo estabelecido por Deus, no momento preparado pela sua providência. O Filho único, que desde sempre é a palavra viva e a imagem perfeita do Pai, entrou na história humana sem deixar de ser Deus. Ele não abandonou sua divindade, mas assumiu plenamente a nossa humanidade. Esse mistério revela a condescendência amorosa de Deus. Ele se abaixa até nós, para que possamos ser elevados até Ele. Em Cristo, a eternidade se une ao tempo, o infinito se une ao limitado, sem confusão nem perda. É o ponto central da nossa fé. Jesus Cristo é ao mesmo tempo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus Cristo é ao mesmo tempo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, na unidade da sua pessoa divina. Por esta razão, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Este parágrafo mostra a consequência direta da encarnação. Jesus é o único mediador. Somente ele pode unir Deus e os homens, porque é ao mesmo tempo plenamente Deus e plenamente homem. Como verdadeiro Deus, ele tem acesso direto ao Pai, partilha de sua vida e de sua glória eterna. Como verdadeiro homem, ele participa da nossa condição, conhece nossas dores, nossas alegrias e nossa fragilidade. Ele, divino e humano, se encontram de forma perfeita. Por isso, não há outro mediador absoluto além de Cristo. Os santos, Maria e a Igreja intercedem por nós, mas sempre em comunhão com Ele, o único que de fato nos reconcilia com o Pai. É nesta verdade que se apoia a nossa confiança. Em Jesus, temos um irmão próximo e, ao mesmo tempo, o Senhor que nos conduz à vida eterna. Jesus Cristo possui duas naturezas, a divina e a humana, não confundidas, mas unidas na única pessoa do Filho de Deus. Este parágrafo sintetiza o núcleo da fé cristológica, duas naturezas em uma única pessoa. Jesus não é metade Deus e metade homem, nem uma mistura confusa das duas realidades. Ele é plenamente Deus e plenamente homem, unidos na única pessoa do Verbo eterno. Essa união é chamada de união hipostática. É um mistério que não podemos compreender plenamente, mas que a Igreja, com a ajuda do Espírito Santo, guardou com precisão ao longo dos séculos. Graças a essa união, tudo o que Jesus viveu em sua humanidade pertence à pessoa divina do Filho. Assim, quando ele sofre, é realmente o Filho de Deus quem sofre em sua humanidade. Quando ama, é o próprio Deus quem ama com coração humano. Esse mistério nos assegura que em Cristo encontramos a plenitude, o Deus que salva e o homem que nos representa diante de Deus. Cristo, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, tem uma inteligência e uma vontade humanas, perfeitamente harmonizadas e submissas à sua inteligência e vontade divinas, que ele possui em comum com o Pai e o Espírito Santo. Aqui o Catecismo retoma e resume um ponto essencial. Em Cristo existem inteligência e vontade humanas reais e, ao mesmo tempo, inteligência e vontade divinas. Sua humanidade não foi absorvida pela divindade. Ele pensava, decidia e agia como homem, com liberdade e consciência humanas. Mas essa inteligência e vontade estavam sempre em perfeita harmonia e submissão ao desígnio divino. Isso significa que a vida de Jesus foi marcada pela obediência amorosa ao Pai.
Sua humanidade nunca se rebelou contra Deus, mas se uniu totalmente à vontade do Pai, tornando-se o modelo de toda santidade. Assim, ele nos mostra o caminho. Nossa inteligência e nossa vontade são chamadas a se abrir e se submeter ao Espírito Santo, para que também possamos viver em comunhão com Deus. A encarnação é, portanto, o mistério da admirável união da natureza divina e da natureza humana na única pessoa do Verbo. Este parágrafo encerra a síntese do que foi ensinado até aqui. A encarnação é o grande mistério da fé cristã. Em Jesus Cristo, a natureza divina e a natureza humana se unem inseparavelmente numa só pessoa, o Verbo eterno do Pai. Não há confusão nem divisão. A divindade não anula a humanidade, e a humanidade não diminui a divindade. Ambas permanecem plenas, em perfeita união na única pessoa do Filho. É por isso que, ao olharmos para Jesus, contemplamos ao mesmo tempo Deus que salva e o homem que nos representa. Esse mistério é o coração da nossa fé, o fundamento da nossa esperança e a fonte do nosso amor. A Igreja não cessa de proclamar e celebrar este mistério. Deus se fez homem para que o homem pudesse participar da vida de Deus. A encarnação é a ponte definitiva entre o céu e a terra. O catecismo nos conduziu, passo a passo, ao coração da fé cristã, o mistério da encarnação. O Filho eterno de Deus, consubstancial ao Pai, entrou na nossa história, assumindo plenamente a nossa humanidade sem deixar de ser Deus. Não é metade Deus e metade homem, mas verdadeiro Deus e verdadeiro homem em uma só pessoa. Vimos que ele se encarnou por 4 grandes razões: para nos salvar e reconciliar com o Pai, para manifestar o amor de Deus de modo visível e concreto, para ser nosso modelo de santidade, mostrando o caminho do amor e da obediência, para nos tornar participantes da vida divina, elevando-nos à comunhão com Deus. A Igreja, iluminada pelo Espírito Santo, defendeu ao longo dos séculos esta verdade contra inúmeras heresias: arianismo, nestorianismo, monofisismo. E, nos concílios, proclamou com firmeza que em Cristo se unem inseparavelmente as duas naturezas, sem confusão e sem divisão. Tudo em Jesus é humano e divino ao mesmo tempo: sua inteligência, sua vontade, seu coração, seu rosto. Nele contemplamos o invisível de Deus que se fez visível. Nele encontramos o amor que nos conhece pessoalmente e que se entregou por cada um de nós. A encarnação é, portanto, o maior sinal da proximidade de Deus. O céu se uniu à terra, e a humanidade recebeu a dignidade de ser habitada pelo próprio Filho eterno. Esse mistério não é apenas doutrina, é um convite à contemplação, ao louvor e à entrega da nossa vida àquele que, sendo Deus, se fez nosso irmão. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Glória que ele tem junto do Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. João 1,14.